Salve, salve galera ligada aqui no canal Rockpedia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou contar essa história envolvendo Lars Ulrich e fantasmas. É uma história muito interessante, mas antes de começar a falar sobre esse assunto, peço para que você se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, ative as notificações de vídeo, que isso ajuda demais o canal, e aqui na descrição terão as redes sociais do canal, quem puder siga lá, que isso também ajuda demais, tá bom pessoal? Bom, vamos lá, vamos contar essa história aqui, né? Primeiramente, quando as bandas, antigamente, né, quando as bandas não tinham muita grana, elas não tinham costume de gravar em grandes casas, em grandes mansões, mas depois que elas começaram a ganhar muita grana, começaram a investir mais. Por exemplo, o Deep Purple e Rolling Stones já gravaram em hotel, o Led Zeppelin já gravou numa mansão, o Black Sabbath já gravou um disco em castelo assombrado. Então, assim, realmente as bandas que se destacaram muito e ganharam muita grana acabaram, não digo exagerando, mas acabaram investindo muito, né, na gravação dos seus discos e indo para lugares ali, no mínimo, curiosos. E isso aconteceu com o Metallica. Pois é, o Metallica, quando o Metallica estava gravando, né, o seu primeiro disco, o Kill 'Em All, eles estavam num estúdio chamado Music America Studios em Rochester, lá em Nova York. E esse estúdio, cara, eles falavam que tinha coisas paranormais, que tinha fantasmas lá, tipo, que eles realmente achavam um lugar muito, mas muito assombrado, muito... Assim, vocês vão entender a história, tá? Vocês vão entender essa história. O Lars Ulrich, uma vez, ele deu uma entrevista, e ele disse o seguinte: o estúdio, na real, ficava no porão daquele enorme clube colonial. No segundo andar tinha um salão enorme e perfeito para conseguir um bom som de bateria. O problema é que o lugar era assombrado. Eu tinha que ter alguém lá em cima comigo o tempo todo, enquanto eu estava gravando. Meus pratos começavam a girar sozinhos e coisas assim. Era assustador, era essa palavra que eu tava querendo falar, assustador. Então você vê que o Lars Ulrich estava lá tocando e de repente os pratos começavam a girar sozinhos. Eu também ficaria com medo, mano. Eu também ficaria com medo. E uma outra entrevista que foi celebrando os 40 anos do Kill 'Em All, né? Foi publicado pela Noise Creep. O guitarrista, né, o Kirk Hammett, o assistente de som desse disco, o Andrew Wroblewski, eles participaram de um podcast chamado Metal Man Rock. E eles visitaram algumas fotos daquela época, né? E é muito engraçado que eles estavam vendo a foto do Lars e falaram: nossa, essa foto que o Lars estava vendo fantasma, não é? Então, assim, fazendo uma alusão a isso. E aí, esse produtor, né, esse assistente de som, o Andrew, ele falou o seguinte: ele falou que o prédio inteiro era meio assustador. Ele falou que o Lars, ele estava gravando no banheiro, e naquela época eu era chamado de Andy. E o Lars ficava dizendo: aí, por que o Andy está passando pela sala toda? Por que o Andy está passando pela sala toda hora? E aí o Chris, que era o outro engenheiro de som, respondeu: não, mas ele está sentado aqui bem do meu lado. Depois daquilo que tive que ficar com o Lars, porque colocamos a bateria no banheiro, nós colocamos tudo no banheiro, eu costumava ficar lá sentado com ele e tal. Era realmente um lugar assustador. Então imagina essa cena do Lars lá fazendo a gravação e falando: mano, por que o cara tá passando toda hora aqui? Não era ele. Tipo, o cara tava do lado do outro engenheiro de som. É muito louco pensar isso, é muito louco. Esse disco Kill 'Em All é um disco que fez bastante sucesso do Metallica, né? O disco de estreia do Metallica ali fez um enorme sucesso, e eu não sabia dessa história, né? E eu acho muito legal compartilhar com vocês esse tipo de história do rock, esses bastidores do rock, pra gente ver que as bandas passam por perrengues também, né? Passam por diversas coisas que às vezes a gente nem imagina, né? E essa história envolvendo o Lars, aí vendo fantasmas na gravação do Kill 'Em All, foi no mínimo curiosa. Eu decidi trazer aqui pra vocês e compartilhar aqui com vocês, tá bom, pessoal? Então o vídeo de hoje vai chegando ao final por aqui. Agradeço demais você que assistiu até esse momento. A gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Valeu e até a próxima!